Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 25 de fevereiro de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, bom dia. Muito bom dia, J.R. Vargas, nossos ouvintes, nossos queridos debatedores. Mais uma semana com a bênção do nosso Deus. E se é aniversário do seu pastor hoje ou foi ontem, da sua pastora também, escreve pra gente, 96803-8319 é o nosso WhatsApp. Escreve pra gente o nome do pastor e o nome da igreja, que aqui ao final nós iremos orar por ele. Ô, Marcela Bastos, conta aqui para os nossos ouvintes, como é que foi a live de hoje? A live de hoje, gente, eu fui entrando, ele já estava conversando lá na produção e a gente não conseguiu pegar todo o buchicho que deu depois sobre o debate de hoje, que os debatedores vão conversar aqui. Mas o JR fez 3 perguntas. Perguntou, você acha que tem diferença entre cerveja com álcool e sem álcool? Você vai saber a história aí. É porque o ouvinte que encaminhou pra gente, pode contar, JR? Pode, ué. Você começou a contar, conte até o final. Ué, tem que dizer pra eles conseguirem entender. Conta a benção, irmã. O ouvinte foi fazer uma visita daquelas assim, surprise, para o outro membro da igreja e chegou lá, esse irmão da igreja estava tomando uma cerveja sem álcool. Baixou o tom de voz. Você abaixou o tom de voz, o ouvinte não escuta. Tomando, pertinho, tem pertinho. Ele estava tomando uma cerveja sem álcool. Sim. E aí o que aconteceu? Ele volta para a igreja, enfim, não sei se também um dia posterior, e conta para o pastor que aquele irmão estava tomando uma cerveja. E aí esse irmão foi disciplinado. E a disciplina foi a exclusão. E a pergunta que o JR fez lá, na verdade, 3 perguntas que ele conseguiu tacar fogo lá na produção e veio apresentar o debate, a turma tá lá discutindo. Até agora, tá, JR? Que eu fui lá ainda há pouco, elas ainda estavam discutindo. Ele perguntou, você acha aí que tem diferença entre cerveja com álcool e sem álcool? Falar com o pastor foi uma coisa acertada? E a disciplina, hein? Foi boa ou não foi? Boa. Vamos saber, né, minha gente? Daqui a pouquinho nossos debatedores vão trazer as suas opiniões aqui no nosso programa de hoje. Você é bem-vindo demais aqui. No Face tem a nossa live com a sua participação. No nosso WhatsApp, 96803-8319. Você fala direto com a gente, 96803-8319. Todo mundo bem-vindo e convidado para uma semana muito legal, uma semana forte, uma semana cheia de novos assuntos e buscando sempre a direção e a bênção do Senhor aqui, ó. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Dá bom dia aqui os nossos debatedores queridos, o querido pastor José Derivaldo, a pastora Virgínia Estevão, nossa menina da mesa de hoje, o apóstolo Alexandre Macedo e o reverendo Hélio Tomás, todo mundo já aqui com um cafezinho, uma aguinha, todo mundo preparado porque o assunto é quente. Olha, um irmão da minha igreja resolveu fazer uma visita ao outro. Olha bem que quem tá contando nem é um nem é outro, hein? Chegando lá, os microfones estão todos abertos, tá? Chegando lá, o dono da casa estava bebendo cerveja. Só que era sem álcool, diz aqui o ouvinte, mas mesmo assim, esse irmão levou o assunto ao pastor. O outro irmão que estava bebendo foi punido de modo muito severo, a exclusão. Essa é a opinião de quem está mandando e-mail. Essa situação me deixou com dúvidas. Será que a igreja não foi severa demais com o irmão que estava bebendo uma cerveja sem álcool dentro da própria casa? Por outro lado, a igreja não foi omissa com outro irmão
que a meu ver foi fofoqueiro invejoso. Então tem um que bebe e tem outro que é o fofoqueiro, na visão do ouvinte que tá mandando e-mail. Quem é mais errado nessa história? O irmão que tá bebendo ou o irmão fofoqueiro? Já tá chamando o irmão de fofoqueiro. Eu não sei se vocês concordam com isso ou não. Quero saber a opinião dos queridos debatedores aqui. Afinal de contas, se alguém vai lá, faz uma denúncia, às vezes faz isso até por escrito, não sei se pode ser chamado assim. Vocês vão dizer pra nós aqui, né? Afinal, beber é pecado? Pra Deus existe diferença entre pecadores e pecados? Bom, vamos deixar essa aqui mais pro final. Menina da mesa de hoje, vamos lá. Eu acredito que ele tá passando uma situação muito difícil, porque ele primeiro ouviu uma pessoa dizer que a pessoa foi corrigida através de uma expulsão. Então, quando você toma uma decisão de julgar uma situação ou precipitadamente, sem saber os dois lados, eu acho que ele já está correndo numa situação ruim para ele, claro. Quando você trabalha com a embriaguez, evidentemente que é um pecado muito descrito na Bíblia, porque é um abuso de alguma coisa. Agora, a pessoa estava bebendo um álcool, estava bebendo uma cerveja sem álcool, então a diferença existe, claro, não existe o álcool, mas a pergunta é por que essa pessoa está bebendo sem álcool. Então, eu acredito que algumas coisas precisam ser trabalhadas nesse ouvinte. Primeiro, que ele está se sentindo revoltado porque ele ouviu uma situação e não questionou se aquela pessoa que está contando a situação, ela está falando tudo. Me parece que o pastor não iria expulsar uma pessoa se de fato isso tivesse acontecido porque a pessoa estava bebendo uma cerveja sem álcool. Então, acredito até pelo discernimento que um pastor não faria isso. Ele deveria buscar esse pastor e perguntar o que efetivamente aconteceu. Agora, tem vários nuances dessa situação, né? A pessoa que foi falar, que acho que também ficou em dúvida, vem cá, isso aqui é ou não é pecado? Talvez não tinha nem intenção de fazer uma fofoca ou nada. Eu queria saber o que eu... Diante disso, da bebida sem álcool, eu bebo ou não bebo? Então, eu acho que há muitas coisas atenuantes a se levantar sobre essas situações e também da atitude dele, de não querer esclarecer diante de uma situação que ele está vendo, para saber onde está a verdade. Bom dia, querido pastor José Derivaldo. Sua opinião. Bom dia, JR. Olha só, eu fui, vamos dizer assim, fui cristianizado ou devotizado. Fui devotizado numa igreja que isso aí era um pecado horrível, né? Mas nunca ninguém, vamos dizer assim, era a interpretação, era a ortodoxia da igreja, né? Sim. Então era a interpretação que a igreja dava, não sei de quais textos da Bíblia, mas dava-se essa interpretação. Aí alguém pode chegar e dizer, mas Deus proibiu os sacerdotes. Sim, Deus proibiu os sacerdotes de qualquer derivado de uva. Aí, se você interpretar que nós somos, vamos dizer assim, a nação sacerdotal, nós substituímos, vamos dizer assim, a tribo sacerdotal, porque nós entramos na presença de Deus, então nós não poderíamos comer nada de uva. Agora, se disser, não, nós somos o normal, vamos supor assim, as recomendações de Israel, então elas ressonam para nós. Então, você não vai ter como arranjar alguma coisa, vamos dizer assim, reprovável em relação a isso aí. Por exemplo, aonde nós encontramos mais reprovação no livro sobre isso é nos livros de sabedoria. No livro de Provérbios, nós temos isso do próprio Salomão. Depois, a mãe do rei Lemuel, ela diz, Lemuel, deixa essa questão, essa coisa de bebida forte de vinho para os amargurados de espírito. Quer dizer, para quem sofria de depressão. Eles usavam o vinho também naquele tempo como timo analéptico. Então era permitido, vamos dizer assim, beber em determinados estados emocionais, afetivos que a pessoa estivesse. Agora, depois nós vamos ver, através da história de Israel, nenhuma proibição. Aí vem o cristianismo. Não sei se você se escandaliza comigo, mas a primeira proibição de bebida no cristianismo data da Paz de Westfália, 1648. Aí o que nós dizemos? Aí nós temos algumas explicações bonitas, como foi apresentado mesmo na Paz de Westfália. O livro de Hebreus ensina para nós, criai para vós caminhos retos, para que aquele que é manco não se desvie andando por ele. Então foram apresentados textos como este. Agora, eu acho que o grande erro nosso está em desenvolver determinadas ortodoxias, determinados devotismos
escudando-nos atrás da verdade, sem deixar que as pessoas conheçam a verdade. Creio que o erro está aí. Aí cria o quê? Cria determinados tipos de devotos como esse, que, coitado, ele nunca vai conhecer a verdade. E nem quem se arrogou como líder religioso do cristianismo esse que ele talvez só conhece o nome, e tomou a decisão que tomou. Eu creio que isso aí cairia muito bem num Talibã. Olha aí, no quero continuar ouvindo os nossos debatedores, o apóstolo Alexandre Macedo. Apóstolo, bom dia. Só lendo aqui ouvintes para ajudar aqui aos queridos irmãos. O ouvinte dizendo: o irmão é fofoqueiro, na minha casa ele não entraria mais. Outro ouvinte: os dois estão errados, um é cachaceiro e o outro é fofoqueiro. O pessoal tá pegando pesado aqui, hein? Gostaria muito de saber aonde é proibido beber cerveja na Bíblia. Esse irmão fofoqueiro me lembrou o filho de Noé. O irmão fofoqueiro devia ser disciplinado também. Queria ver se tivesse bebendo vinho, com certeza o fofoqueiro não ia dizer nada, porque afinal Jesus bebeu vinho. Aff, quanta hipocrisia, é o que diz aqui um dos nossos queridos ouvintes. E aí, apóstolo? Bom dia, TR, bom dia, os debatedores ouvintes. A primeira questão é o seguinte: a gente quer saber sobre a questão da bebida sem álcool, porque o que ele enfatiza aí é que a cerveja não tinha álcool, né? Então já tem livros publicados pela Casa Publicadora Batista que fala sobre sucos e fala do levedo de cerveja, né? Então nós temos que entender isso. E aí as vantagens que se tem. Você poderia dizer, mas tem um suplemento alimentar, tudo bem. Então a bebida sem álcool é uma coisa, a bebida com álcool é outra, né? Na WBIL, por exemplo, qual foi o problema? Que os caras chegaram bem para oficiar. E aí o texto diz lá o seguinte: falou também o senhor Arão dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da revelação, para que não morrais. Exatamente. Né? Estatuto perpétuo. Então ele não proibiu que os caras estivessem lá na vida dele depois do tempo. Aí que a complicação que vem, que Paulo diz que agora nós somos templo do Espírito Santo. Então, para onde eu vou, eu carrego o templo. E com ele a responsabilidade. Mas eu prefiro, se estivermos falando de bebida alcoólica, me ater no que Paulo vai dizer aos romanos, que é o seguinte: olha, tem coisa que o fraco na fé não entende. E por amor a ele, não faça. Então, eu acredito que o que está faltando aqui? Acho que faltou a sabedoria do pastor de entender que ele estava diante de um cara que era fraco na fé, que se escandalizou com a possibilidade do irmão estar bebendo uma bebida lá, independente se tivesse álcool ou não. Aí já é outro questionamento que nós podemos discutir, mas de administrar essa situação. Porque isso existe, gente. Quantas pessoas hoje estão desligadas de uma igreja porque o pastor não teve a habilidade de checar as informações, de conferir, de aferir, de colocar as coisas mais detalhadas. E também penso aí, tem ouvintes aí que nós temos pessoas que não toleram isso, são os fracos na fé, a pessoa não tem entendimento. Vou aqui dizer o seguinte, JR, eu não bebo. Para deixar bem claro. Mas entendo que nós temos que entender o que o apóstolo Paulo, Romanos 14, se eu não estiver equivocado, eu fiz questão de colocar aqui, Paulo vai dizer o seguinte: aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Na NVI diz isso. Portanto, você, por que julga seu irmão? Ou por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Aquilo que é bom para vocês não se torne objetivo de maleficência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Eu acho que nessa história toda, talvez tenha faltado a orientação daquele que deve orientar. Aqui o Facebook, aqui na nossa live aqui no Facebook, que nós gravamos um pouquinho antes de entrar no ar, já temos aqui vários ouvintes participando. Eu quero agradecer, encorajar você a assistir, a comentar, a compartilhar, a participar com a gente também das nossas transmissões aqui, seja quando a gente faz ao vivo aqui ou nas lives que a gente faz um pouquinho antes de entrar no ar. Aqui ouvinte dizendo: olha, tem coisa pior na igreja do que tomar cerveja. Essa é uma opinião. Outro ouvinte dizendo: não foi certo excluir, era para tratar a pessoa. Outro ouvinte dizendo: não é certo beber, porque ele vai acostumar. Reverendo Hélio Tomás, bom dia. Bom dia, JR, nossos amigos aqui da mesa, nossos ouvintes. Tendo em vista aqui o contexto da situação, se o motivo fosse matar espiritualmente esse irmão, né, ele tem todos os motivos a partir da exclusão.
né? Eu faço parte de uma denominação que tem como recomendação o não uso de bebida alcoólica. Nós sabemos que é uma droga legal, né? permitida, mas que traz também os seus efeitos danosos, né? E nós que lidamos com pessoas e todos os tipos de problemas, né, que são trazidos até nós como pastores para que possamos, de alguma forma, ajudar, a cuidar, ou o que seja, nós vemos que muitos desses problemas têm origem exatamente na bebida. Um deles, né, e tantos outros que têm outras origens, mas pessoas que perdem a sua moral, perdem família, perdem emprego e perdem a sua própria identidade, né? E tanto que nós na ceia não usamos o vinho em si, usamos o suco de uva, porque uma pessoa que e eu creio que em todas as nossas igrejas nós temos pessoas que vieram talvez do alcoolismo, como outros vieram de todo tipo de domínio e dependência química. Essa pessoa não pode nem chupar uma bala de anis, né? Criai para vós caminho reto. Exatamente. E por outro lado, tem uma questão em que a Bíblia nos apresenta, em 1 Tessalonicenses 5:22, diz: abtende-vos de toda a aparência do mal. A questão do álcool, não álcool, ou a gente tem que entender o que está gerando, o que vai gerar na vida de outro, como bem disse aqui o pastor Alexandre, né? A questão testemunhal, aquilo que vai gerar na vida do outro. Então, essa é uma situação que eu vejo que, como igreja, nós não temos o direito de proibir ninguém a nada, mas de orientar acerca de tudo aquilo que aquilo vai gerar como resultado e efeito. E no tratamento aí da questão, eu acho que houve aí um excesso, e se foi o motivo matar espiritualmente o irmão, ele teve aí uma grande oportunidade. Olha, curiosamente, das 3 possíveis faltas que estão aqui, a primeira falta, o beber, a segunda falta, o falar, e a terceira falta, o disciplinar, tá certo? Supondo que sejam 3 faltas, a falta do disciplinar é a mais comentada por vocês 4 e a mais comentada pelos nossos ouvintes. O que é curioso, porque vejam bem, o assunto é: o cara bebeu cerveja sem álcool na casa dele. O segundo assunto: o irmão foi visitar, pegou e fez uma denúncia, falou com o pastor. E o que está mais no topo aqui da conversa dos nossos ouvintes é o fato da disciplina ter sido feita de maneira muito severa. Então eu preciso consultar os queridos irmãos para a gente chegar aqui nesse aspecto. Primeiro, a questão da disciplina. Vocês são 4 pastores de 4 igrejas diferentes. A disciplina na igreja de vocês é diferente uma da outra. Não há uma harmonia completa. Não dizer assim, olha, aqui na igreja a disciplina é feita assim. Tem igreja que a disciplina é feita com um grupo de líderes. Tem igreja que a disciplina é feita diante de todos. Tem disciplina que quem resolve que vai disciplinar é uma pessoa. Tem igreja que quem resolve que vai disciplinar é um grupo de pessoas. Isso pode ser disciplinado assim, isso assim. Isso já foi disciplina, hoje não é mais. Ou seja, a disciplina é uma coisa muito de cada igreja, não é isso? Acho que assim, é muito difícil para a gente estabelecer. A disciplina se devia ser. Muita gente falando colocar no banco. Só coloca no banco que é líder. Quem não é líder já vive no banco. Exatamente. Não é isso? Tô errado aqui? Ué, não, tá certo? Quando alguém diz assim, as expressões são essas, devia ter colocado no banco. E o fato em especial, seria para isso? Pois chega esse ponto? Então aí, isso assim, é complexo, porque você depende muito de cada igreja. Vocês sabem que tem gente que escuta uma coisa, já disciplina logo, conforme a pessoa que fala. Não escuta, né? Não escuta, enfim. Então isso aí, assim, é difícil a gente aprofundar, exatamente por conta da individualidade, né, não, pastor Zé? Tem que saber, tem que ver o seguinte: qual o objetivo da disciplina? Tem igreja que a disciplina porque está no código de ética ou no estatuto, está especificado em disciplina.
Mas a disciplina tem um objetivo, é curar a pessoa, é deixar que a consciência da pessoa não se cauterize. Então, logo, se você disciplina a pessoa e ela não está convencida, ela não aceitou a disciplina, não tem para que disciplina. O senhor vê uma conexão, o senhor também vê uma conexão de disciplina e discipulado? A gente pode associar isso aqui? Afirmativo. Provavelmente a pessoa que, vamos dizer assim, tem que receber uma disciplina e que ela não entende por que ela está recebendo, é porque o discipulado dela parou em um determinado momento que não deveria. Por quê? Hoje em dia nós temos nas nossas igrejas muitas liturgias voltadas mais para a evangelização e não temos liturgias voltadas para aprendizado, para ensino. Se você olhar os momentos de ensino semanais nas nossas igrejas, eles somam quanto tempo? Quantos minutos ou quantas horas? Então, de aprendizado. Quando o pai trata com os filhos, bem especificamente, bem didaticamente. Porque o que nós temos hoje é muita liturgia. E temos cada liturgia lindas, vamos dizer assim, um poder de manipulação admirável. Mas, para onde está indo esse povo? Ele está indo em que direção? Da verdade ou na direção contrária? Deixa eu entender uma coisa aqui, porque eu acho que também a questão é a cerveja sem álcool, é isso? É, o que o ouvinte escreveu. Então, nós vamos tratar com só para me se posicionar. Então, nós vamos tratar com a bebida sem álcool. Eu vou aí. Por quê? Só para fazendo um contraponto aqui, só para poder esclarecer esse negócio da disciplina, porque como deu aqui, a parte dos nossos ouvintes, o que rendeu mais foi um assunto que... Não, mas é o nosso olhar sempre. A gente dá uma amenizada numa coisa e aperta em outra. Assim, é normal no ser humano. Então, assim, olha, isso aí, gente, depende de cada igreja. Isso que eu estou falando aqui. Não vai dizer assim que o cara errou, que o pastor acertou, assim, a opinião é livre. É claro, mas assim, a gente não vai chegar o objetivo não é esse. Aí quando o ouvinte traz o assunto, você entendeu que é uma terceira pessoa, né? Tem o que bebe, o que fala e o que conta para nós aqui, tá certo? Então é o seguinte... E o que disciplinou, né? E o disciplinou. Aí a gente vai entrar agora, sim, especificamente nisso, apóstolo, exatamente a esse ponto, quer dizer, a bebida. Alguns dizem assim, olha, não deve beber em hipótese alguma. Mas se você tiver na sua casa, no recôndito do seu lar, sem causar escândalo para ninguém e tal. Aí as pessoas assumem isso como uma possibilidade. Bebida alcoólica. Alcoólica. Este ouvinte fala aqui sobre a bebida sem álcool. A cerveja sem álcool. Quer dizer, eu não sei se é 100. Pesquisei, Marcelo. Se é zero de álcool. Zero de álcool. Mas a Coca Zero diz que é zero também, não é zero. Sim, mas é justamente que eu ia chegar. Você imagina o seguinte: se você parar para pensar na mordomia do corpo, pega uma cerveja zero, sem álcool e um refrigerante, na mordomia do corpo, o cara que tá bebendo refrigerante está cometendo um pecado pior do que o cara que tá bebendo cerveja sem álcool. Por quê? Não precisa nem de refrigerante. Você pega um suco de uma marca... porque as enzimas... De caixinha. Tem até um suco como... Eu não vou dizer que marca, mas esses sucos que a gente até... Sim, de caixinha, né? Não, nem ser de caixinha. Que vem da mesma fonte onde é produzido o vinho, mas é suco de uva. Ela tem um teor de álcool. Mínimo, mas tem. Então, quer dizer, esse tem mais álcool do que não tem álcool. Aquele tava pecando e não sabia. Escreve aí pra mim. Suco... Não precisa falar, não. Só escreve. Eu não sabia. Eu não sei quanto, mas tem um teorzinho lá. Vamos fazer a pesquisa. Vou dar aqui, a Marcela já tá indo atrás. Então, se a questão é essa, a questão não é bem essa. O teor alcoólico, ou o que seja, aí é que eu acho que na avaliação do pastor, parte-se primeiramente, eu digo pessoalmente, como nós lidamos aí com tratamento de pessoas, com aconselhamento, como é que essa informação está sendo trazida? Eu já saí de lá, hein? Eu sei. Nós saímos do gabinete, nós estamos na casa agora. Exato. O gabinete está lá, nós já resolvemos esse assunto. Exatamente, porque acontece, da mesma forma que se fosse álcool, ou que seja, a pessoa ia dizer do mesmo jeito. Mas não é álcool, ela não quer nem saber se é álcool, se não é. Falar, não. Cerveja. Se fosse refrigerante, que o pastor posso estar falando que é pior, ela não ia falar. Fui lá na casa do irmão tomar refrigerante, ninguém fala isso. É o seguinte, se você pegar, por exemplo, quem bebe refrigerante sabe que o corpo fica ácido. Não, sim, eu entendo o senhor, só estou respondendo ao reverendo Hélio. Na mordomia do corpo, o cara que bebe refrigerante é muito mais pecador do que o cara que tá tomando a cerveja. Porque fazendo mal. Porque come muito, bebe muito. Glutonaria ou embriaguez, a mesma coisa. A Bíblia condena principalmente, totalmente a embriaguez.
Uma coisa da bebida as fermentadas, mas a pessoa que toma uma cerveja sem álcool, ela está amenizando o uso da cerveja com álcool? Eu acho que ele é viciado em alguma coisa, em tomar alguma coisa. Ou simplesmente ele gosta daquele do sabor, do cor. É natural. Acho que pode ser. Cerveja na comida. Pedir ajuda aos ouvintes aqui agora só pelo WhatsApp, tá bom, ouvinte? Só pelo WhatsApp. Agora, se você bebe, eventualmente, só se você bebe a cerveja sem álcool, por que bebe? Por que bebe? O que é? É o gosto? É como tá dito aqui? É o clima? Você acha legal? É a cor? Entendeu? Só pra gente poder entender, porque ninguém aqui bebe. Então nós estamos falando aqui de um assunto que a gente não sabe. Então, se você está acompanhando a gente, eu não vou dar nome, claro que aqui o ouvinte já começou. Opa. Pelo gosto. Aquilo também tem álcool o quê? Biotônico? Pesquisa aí, Marcelo. Pesquisa aí, eu quero saber quanto de álcool tem. Não, vamos lá, não. Sim, biotônico eu quero, não. Pega aí. Aqui é o seguinte, a cerveja parará, deixa eu ver, o vinho tem álcool, não é esse? Eu bebo eu não bebo nada, não é esse aqui também. Bom, daqui a pouquinho aqui, meu marido bebe pelo gosto, porque bebe porque essa pode, a outra é não sei o que ela preta, vamos por parte, vamos lá. Eu queria só levantar um ponto, porque às vezes as pessoas falam... na casa do irmão lá ainda, né? Tá bom, a casa do irmão. Eu queria levantar um ponto importante, porque segundo o que ele colocou, na igreja dele, ele é proibido de beber. Então ele foi beber uma cerveja sem álcool, porque na igreja dele propaga, claro, a Bíblia diz sobre a embriaguez, é totalmente proibida, mas há igrejas que permitem, há igrejas que não permitem, isso é um conceito muito individual de cada igreja. Agora, dentro da Bíblia, ela nos exorta, principalmente Cristo nos falou sobre a questão de você tomar cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você tem. Então, no conceito de uma pessoa sem o álcool, acho que eu questionaria, primeiro, será que ele não tem algo dentro dele que ele precisa tratar relacionado a não tomar a cerveja com álcool e sim a sem álcool? Então, a questão dele, será que ele não está tratando já alguma coisa que ele já está com distúrbio? Ou seja, ele precisa daquela cerveja, é igual aquela pessoa que para de fumar e ela fica fumando um cigarro elétrico, né? Aquele tem um cigarro aí agora que era assim. Então, eu pergunto assim, será que não existe uma necessidade de um entendimento dessa pessoa, que a bebida não é a questão da bebida, mas o que você faz com ela? Eu acho que se a pessoa começa a entender que a bebida não é uma questão de abstinência, você vai abster-se da bebida, mas olha só o estrago que a bebida faz, principalmente se você for uma pessoa que literalmente já tem na sua família pessoas alcoólatras, sabe do prejuízo que acontece na família e na sua casa sobre isso. Então, a questão eu acho que o conceito da pessoa passar a entender por que não é o melhor você... Tá bebendo? Por que você bebe? É tão qual importante a razão, né? que leva? Isso leva você a uma maturidade, exatamente. É costume, é um hábito, mudou. Aqui o ouvinte que é nutricionista está dizendo assim, JR, como nutricionista, aquele refrigerante zero é aquele, certo? Aquele refrigerante zero é o pior veneno em matéria de bebida gaseificada. É gaseificada que fala? Gasei, né? A cerveja sem álcool, ela tem todas as propriedades da outra, só que não tem álcool. Isso, na opinião dela, nutricionista, é vontade de beber a outra, mas tem a consciência que não pode, diz aqui o ouvinte. Agora vamos lá. Ouvinte agora que é engenheiro de alimentos. Isso aqui não é brincadeira não, minha gente. Essa audiência aqui é top. Sou engenheiro de alimentos e ouvinte de vocês. Segundo a legislação, a cerveja sem álcool pode ter até 0,5% de álcool. Olha aí. Porém, diversas marcas têm produzido uma cerveja 0%. E um suco de uva guardado na geladeira tem produção de álcool. Olha lá. Você guardou lá, foi botar lá no cantinho pra gelar bem. Aí você bebe, cai tonto, começa a falar bobagem. Olha aí. Penso que beber não é problema. O fruto do espírito é mais importante que não beber. Conta aqui o nosso ouvinte, que é engenheiro de alimentos, trazendo a sua opinião. Pastor José Derivaldo, o assunto é o caldo. Olha, a questão nossa, que geralmente nós queremos uma resposta objetiva.
de sim ou não, porque nós não queremos nos responsabilizar pelo nosso comportamento. Então, nós não queremos conhecer a verdade para que não sejamos responsáveis. Aí nós ficamos rodeando nisso aí. Uma lei, né? Precisa de uma lei. Ficamos procurando. Não, há uma proibição? Não. Há proibição? Não. É só você olhar os efeitos. Assim, não precisa de olhar historicamente, olhar os efeitos da bebida nos dias atuais. Então, por que é que não se, vamos dizer assim, não se fala a verdade sobre bebida, sobre algumas coisas? Por que é que não se fala atualmente dos estragos da bebida? Porque a bebida, ela paga um imposto violento, dá uma arrecadação violenta. Então, por isso que a gente vai ficar quietinho aqui. Agora, se você desse uma olhadinha... A gente não. Alguém vai ficar quieto. Então é o seguinte, agora se você já imaginou se fizesse uma pesquisa, todos os acidentes de trânsito, o cara morreu, ele não estava embriagado, sim, mas será que não teve um bêbado que fez uma besteira que provocou o acidente? Porque eu vejo hoje em dia, quando eu vejo um acidente de trânsito, eu fico olhando assim, ó, passa na televisão, alguém fez besteira para acontecer isso. E nessa época do ano agora... Isso é uma boa coisa para essa época do ano aí agora, viajar, pegar a estrada é um perigo, porque existem muitas pessoas que estão... Agora, um ouvinte aqui, ele faz Marcelo, entra com a informação, depois eu conto aqui o que o ouvinte apresenta aqui para nós. Então, sobre o que você perguntou sobre tônicos e fortificantes, em abril do ano de 2001, o governo publicou no Diário Oficial uma resolução em que haveria uma proibição, a partir de então, de que esses tônicos e fortificantes tivessem na fórmula deles o etanol, né? O álcool etílico aí, porque foi uma determinação junto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já que poderia ter aí, cadê o teor, de 4,5% de álcool. Como é que é o inclusive nome? esse daí que você Fortificante. falou, no fortificante. Não, eram mais de 20. Eu tomei quando era criança isso aí. Eu também. Mais então de 20. Isso tinha álcool? Isso explica muita coisa. Conta, sim. E agora eu vou dar uma dica para as mães. Não fica fazendo seus filhos ficarem tomando esse negócio. Não, os bichinhos tomam pequeno, depois engorda. Quando ficar grande, você fica mandando o menino emagrecer. Por que toma isso? Isso engorda? Ué, não deixa o cara doido? Desperta a fome. Abre o apetite. Abre o apetite. Aí a criança come. Porque tem mãe que acha que filho saudável é o gordinho. Mas você tá mudando o assunto? Não, eu só tô... Você mudou o assunto. Tô falando que às vezes não precisa ficar dando tanto fortificante assim. Ela tá duvidando que você bebeu biotônico. Não, ela falou que ela também bebeu, né? Tomei, mas tô você vê que coisa doida, gente. Eu não sabia disso não, porque é o seguinte, porque isso aí quando a criança tá lá, que resistência a criança tem a isso? Mas deve ser um nível muito baixo, suficiente para... Agora zerou, mas nada para produzir isso. Inclusive a Anvisa poderia multar as empresas aí numa multa que variava de R$2.000 a R$50.000. Olha aí, gente, que coisa, hein? Agora é o seguinte, o ouvinte aqui, estão rindo de você aqui, Marcelo. Um ouvinte aqui tá dizendo o seguinte, o quê? Sorvete passas ao rum? Não é esse assunto de hoje, não. Passas ao rum? Não. Passas ao rum? Não, procura aí, eu quero ver números aí. Não, bombom de cereja não, o cereja com licor. A cereja não. Cereja com licor. Vê aí, Marcelo. Tem. Passas ao rum. Tem bombom. Não, tem, mas não é todo bombom. Que tem cereja, que tem álcool. A bala de anis. A bala de anis. Bala de anis? Também, exatamente, bala de anis. Anota aí, Marcelo. Tem que anotar, vai esquecer. Daqui a pouco vai ficar aqui perguntando o que você falou. Porque eu acho que isso é uma questão de ética, ética cristã. Agora, o meu querido reverendo Hélio, vou dizer para o senhor o seguinte, o que diz aqui um ouvinte, quero saber a sua opinião agora. Tá, opinião do senhor. Por que beber cerveja se temos outras coisas que podemos beber? Diz o ouvinte, acho que é a crise de Adão e Eva. Tinham um jardim inteiro para comer e escolheram a única que não podia. Exatamente. E aí eu vou partir do próprio princípio pelo qual Deus os orientou. De tudo podeis comer, menos daquela, não recomendou que comesse do fruto daquela árvore. Então, ele sabia o seguinte, a questão da proibição, ela tem um contexto, mas quando se pode usar a liberdade, né, e essa liberdade ela precisa ter um campo de orientação, né, para que nessa orientação cada um possa escolher aquilo que
é lícito, aquilo que está dentro do que Deus deseja para nós. E nessa questão da ética cristã, né, o recomendar não beber, ele é produtivo. A questão ética é produtivo. Não estamos falando aqui da proibição, mas da orientação, da recomendação do se abster disso pelo fato de o que isso pode trazer como consequência. E a consequência, muitas delas, nós falamos aqui, quantos acidentes fatais são gerados com morte de inocentes por pessoas alcoolizadas que pegam não só o volante, mas que brigam na rua e pelo fato de estarem completamente fora de si, né, e matam outras e depois, puxa vida, claro, eu estava alcoolizado ou o que seja. E tantas outras coisas, até a própria ciência mostra o quanto é nocivo. Não só o uso da bebida, do álcool, fizeram restrições aí ao tabaco, da bebida e do álcool, do álcool e do cigarro, restrições ao tabaco, que devia ser feito também, da mesma forma, na mesma intensidade, a bebida alcoólica. Olha, os ouvintes estão ampliando aqui o assunto e eu não sei se a gente tem condições de responder tudo, porque afinal de contas são fatos novos aqui, mas eu vou consultar a pastora Virgínia sobre esse assunto aqui, que eu acho, na minha opinião, é a única que sabe responder isso aqui. Com todo respeito aos demais, pelo semblante, eu acho que vocês não, talvez o apóstolo, talvez, agora nem o Hélio, nem o Derivaldo. Posso estar enganado. A pergunta é o seguinte: como ficam as carnes temperadas? Ai, meu Deus. A carne temperada. Comida, né? O Hélio não entende disso. Derivaldo. Não, entendo. Entendo. Cozinha bem? Entendo Cozinha. Porque... E o apóstolo? Eu sei cozinhar. Eu sou... Eu errei. O apóstolo não. Mas a Virgínia sabe, né, pastora? Ou também não? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Não, já não sabe. Já não sabe. Comida não é... Eu não sei cozinhar, gente. Eu já assumi isso Reverendo aqui. Hélio, é pro senhor de novo. Então eu vou dizer a você a comida temperada com cerveja. Comida temperada com vinho e tal. Isso. Então, eu faço um risoto de carne seca. Oh, meu Deus. Que ele leva um pouquinho de vinho tinto. Um pouquinho de vinho tinto. Pouquinho, como tempero. Pouquinho é uma coisa subjetiva. Não, o pouquinho não. Pouquinho é o que é pouquinho? Eu tô vendo pela mão. É um pouquinho que não tira a essência do sabor. Não falou nada. Voltou lá isso. A comida é um negócio subjetivo. É uma pitada de sal. Sal a gosto. Mas quanto é a gosto? A gosto de quem? Exatamente. Ai, de voz. De voz. O suficiente para temperar só. O suficiente para temperar. Para nós todos aqui, você não falou nada agora. É recomprar um pouquinho. É uma questão da receita. Faz com o outro bocão. É uma questão da receita, né? Então o que acontece? Quando você tem comidas que você come, vai no restaurante, está comendo, ele é temperado com algum elemento alcoólico. Mas não evapora? Pois é, se diluir ali no momento que você está fervendo. Não produz impacto? Nenhuma. Em algumas pessoas? Nenhuma. Exatamente. Em outras pode ter esse efeito. Você está entendendo a questão da avaliar com uma questão ética e estabelecer um campo de temperança dentro disso? Os especialistas aqui estão dizendo que o álcool evapora. Quero agradecer aos ouvintes que respondem imediatamente. Agora, falando aqui sobre sorvete, cadê, Marcelo? Sorvete não tem álcool, pois no processo de preparo o álcool do rum também evapora. Mas então pode comer sossegado. Mas fica entranhado na passa. Evitar. Fica? Aí, ó, a divergência, a controvérsia. Quando tem passa, na comida pode, no sorvete não pode, né? Fica entranhado. É isso que você tá falando. Não, é o processo, é a forma com que é usado e na quantidade que é usado. Eu só queria, deixa eu voltar só num ponto que eu acho que é muito importante as pessoas que estão ouvindo, principalmente perto do carnaval e diante de tantas coisas que elas estão vendo e vivendo. É uma questão, você precisa se responsabilizar pelas suas decisões de se posicionar diante da palavra de Deus. A embriaguez é pecado, você não pode, nem glutônia, também comer demais também. Então, existem coisas na sua vida que você vai ter que se responsabilizar e verificar dentro de você o que te faz cair naquela situação. Então, você tem que realmente começar a avaliar sobre um outro plano, que é a responsabilidade. Então, eu só queria dizer que as pessoas querem, de alguma forma, que nós, pastores, te dê uma orientação, mas essa orientação já existe e é muito larga nesse sentido. Jesus falou, e olhai
olha para que você possa, no seu coração, se posicionar contra a embriaguez, contra a glutonaria. Existe um posicionamento espiritual de você entender que o excesso de todas as coisas, o descontrole. Então, você vai ter que entrar entre a abstinência e o autocontrole. São elementos geradores de dependência. Exatamente. Você tem que responsabilizar-se sobre essa decisão, Olha, entendendo isso. Outro aspecto que os nossos ouvintes falam aqui é o seguinte, que funciona assim, nós estamos falando sobre bebida e alguém disse, mas comer demais também mas peraí, o assunto não é comer demais, o assunto é beber. Então, muitas vezes, a pessoa quando vai trabalhar um determinado tema aqui dos nossos ouvintes, eles jogam pro problema do outro. E o problema do outro é um outro problema que não é o nosso tema de hoje, porque ameniza. Uma pessoa vai lá, faz uma coisa errada, diz, mas tem muita gente que faz coisa pior. Ué, tem, e aí? Então vocês vão junto então pro buraco. Você tem ideia mais ou menos quantidade de evangélicos que consomem álcool? Não tem não. Pois é, 40%. Isso é uma estatística. E aí você imagina o seguinte, problema de consciência. O que a turma quer? A turma que é totalmente contrária, né? Porque na verdade são 3 grupos: os abstêmios, né? Que bebem eventualmente no combate quem pensa diferente; os temperantes, que são identificados como moderacistas, né? Moderanicistas, que assumem que bebe de maneira moderada; e os proibicionistas, que condenam abertamente o consumo de álcool. Então, são divididos nesses 3 grupos. E aí, o que a gente tem? Isso é uma questão de consciência. O cara que bebe, ele vai querer, de toda maneira, encontrar paz para a consciência dele, para fazer o que ele faz. E muitas vezes ele quer contar o respaldo de um líder, de um pastor, alguém. E o que é contra também vive isso. Então, eu acredito que o princípio que nós temos na palavra é que o Espírito Santo é o nosso árbitro. Agora, o que ele acontece... que vai nos orientar e nos conduzir. O que acho que me parece que é importante é o seguinte, se você discorda de quem bebe, não beba. Também. Você tem que proibir o seu. É você. Essa é uma para a gente ficar parado tomando conta da vida do outro, que é uma coisa complexa, é difícil isso. Agora, tem um ouvinte aqui que lembra aquele texto de Paulo a Timóteo, a mensagem sumiu aqui agora, aquele texto de Paulo a Timóteo, não beba só água. Beba também vinho. Eu lembro de uma história que um pastor recebeu um jovem lá no escritório dele, e o jovem diz, aí pastor, tá na Bíblia aqui, posso beber vinho? Aí o pastor perguntou assim, seu nome é Timóteo? Eu falo, não, então não foi pra você, meu filho. Passando pelo mesmo problema. Então não foi pra você. Você bebeu pra ver aqui antes? Jesus transformou em vinho, Você bebeu pra ver aqui antes? Água e vinho. Então, Jesus transformou água em vinho. Essa ponderação, essa reflexão, ela é importante para nós todos nisso aqui. Isso não é mais usos e costumes, não estamos falando disso, isso é de cada igreja, não falando dos princípios que a Bíblia traz. Então, assim, para trazer uma descrição bíblica, e aí nós não vamos entrar se é vinho, se é cerveja, se é outra coisa, batida, caipirinha. Gringo gosta de caipirinha, hein? Tem uns gringos crentes aí que vem no Brasil. Italiano adora vinho. Se chega na Itália, você tem que tomar vinho. Portuguesa, os portugueses. As igrejas na Europa, o ponto que não é esta ou aquela. O que a Bíblia fala sobre a questão da bebida? Como é que a gente pode apresentar aqui? Cada um apresenta quiser apresentar, complementa. Se o último já falou, os outros já falaram tudo, tá tudo tranquilo, que não tem estresse. Mas assim, o que a Bíblia nos orienta sobre a questão da bebida? Eu creio que, só justificando Timóteo, tirando a culpa do irmão lá, Timóteo, vamos lá. Em Israel, quando eles espremiam a uva, tinha uma parte da uva que eles colocavam para desidratar, aí formava aquela pasta. Fermentação. Por quê? Se você tira o líquido, então você não provoca a plasmoptise, a fermentação. Então, se não tem a plasmoptise, então não vai ter fermentação. Não tem líquido, então, por esse motivo, eles usavam isso aí. Continuava chamando de vinho. A tradução, a palavra hebraica é tirosh. Agora, o vinho que eles guardavam e deixavam fermentar, então, quando ele era fermentado, era o que nós todos conhecemos, Yain. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, Timóteo estava numa região onde a água, ela tinha alguns elementos que tornavam ela ácida. Muito ácida. E quando você mistura com um pedacinho do tirocho, que vendia em pedaços, enrolados em palhas, como de bananeira. Então, você botava um pedacinho na água, então você tirava da água a acidez. Então, Timóteo devia sofrer de síndrome do colo irritável, por exemplo. Aí Paulo recomenda que ele misture um pouco de tirosh. Certo? Lembra que eles eram judeus
E eles tinham essa cultura de fazer isso. Lembrando também que o próprio Paulo também orienta que os líderes da igreja não poderiam ser homens dados da bebida. Então eles tinham essa exortação. Então, às vezes a pessoa engole com o mosquito e engole o camelo. É o texto de hoje. Exatamente. É o texto de hoje. Mas a orientação de Paulo a Timóteo era uma questão que hoje nós vemos quando pessoas com problemas cardíacos são orientados pelos médicos a tomar pelo menos um cálice de vinho tinto ao dia, um cálicezinho. É menos que isso aí, né? Não, exatamente. Não, exato. Um cálicezinho de vinho tinto. Eu digo um cálicezinho porque isso não quer dizer que abre precedentes, já que a gente está tratando de situações amplas. Mas um cálicezinho por causa de afinar o sangue. Existe uma questão que envolve a própria ciência em si, e a medicina e tudo, que eu acho que foi a orientação de Paulo para Timóteo. Ele não está ali dizendo para ele, beba, ou faça aí. A questão não é essa. Então, nós temos que entender que essas questões estão no campo do limite, e esse limite vai muito da consciência de cada um. Você quer ver um detalhe rápido que eu vou contar de experiência própria? Eu me converti com 24 anos. Então, a minha vida era... Eu não usava droga, mas bebia. E bebia muito. Sexta, sábado, domingo, direto. E aí, o que acontece? Eu me converti, continuei ali no mesmo meio que eu estava, mas eu falei o seguinte para mim: bom, agora eu estou na igreja. Então, eu não vou beber mais como eu bebia antes. Não vou beber mais junto com o pessoal uma caixa de cerveja, ou que seja, vou beber uma cervejinha no máximo. Um copo, ou no máximo, uma cerveja só. Essa é meu conceito. Talvez é isso que está dentro da amplitude do que nós estamos pensando aqui. Então, apenas uma cerveja no máximo. Não passo disso, porque eu agora estou na igreja. Isso com quase 2 meses de convertido, já estando na igreja. E aí, num dia, no mesmo lugar, a mesma cerveja, gerada do mesmo jeito, com o mesmo pessoal, no momento em que eu ponho o copo na boca, eu senti aquilo tão ruim, tão amargo. Naquele momento... O Espírito Santo de Deus testificou no meu coração. Não é isso que eu quero para você, é a última vez que você vai colocar isso na boca. Deus, e nunca mais eu coloquei. Mas olha, nesse 1 mês e pouco, quase 2 meses, se o irmão me pega, me vê, leva para a igreja, se a igreja tivesse essa cultura de excluir, de não sei o quê, eu estava excluído sem mesmo, antes de estar inserido. E nem sequer ouvi o Espírito eu já estava Santo, arrebentado. Né? Mais alguma palavra sobre a questão da embriaguez, meus queridos irmãos? Eu acredito que ou existe a bebida? essa diferença muito importante e fortemente saudável você descobrir na sua vida. A questão da quantidade, da fermentação, se não é. Eu acho que isso acaba você se convertendo a uma ideia de que se tiver um álcool ali eu não bebo, eu não como, e fica uma coisa enorme. E na verdade a coisa é muito mais simples, né? A embriaguez é um pecado. A bebida não é o pecado. O pecado é o que você vê dentro dessa bebida e que você vive essa bebida. Então, você tem que tomar cuidado, que se você ficar discutindo a bebida em si, mas qual é o efeito dela na sua vida? Se você tem situações na sua vida de alcoolismo, você necessariamente já entendeu que não consegue controlar mais isso. Você não tem nem que pensar, nem para ouvir o Espírito Santo. Não é a vontade de Deus. Algumas falas de ouvintes sobre esse assunto. O ouvinte dizendo, o problema, JR, é que alguns pensam, se um cálice faz bem, imagine a garrafa inteira. Diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, aqui eu quero agradecer pelo carinho da audiência e por nos ajudar aqui. Outro ouvinte dizendo... Torna o vidro do remédio todo também. Exatamente. A dose, né? Obrigado pelo esclarecimento do suco de uva, né? Eu falo para as pessoas que eu ficava bêbada com suco de uva, elas não acreditavam. E ela termina dizendo, Deus é o meu juiz. O ouvinte aqui falando aqui. Aí, aqui o ouvinte dizendo aqui que suco de uva é bom para o coração, diz aqui o ouvinte. Eu nunca vi, eu não me lembro, não sei se eu estou esquecido hoje, segunda-feira, né, pastor, a gente pega o final de semana inteiro, pregações. Aí, seguinte, vocês já viram alguém que fez suco de uva? Fez? Não, se compra geralmente. Não, pois é. Compra. Você já viu alguém que fez? Você foi na casa do irmão, o cara falou assim, eu vou fazer aqui um suco de uva pra nós aqui. Espreme a uva,
Faz, como é que fala no micro? Quando eu Pastora faço Virgínia, para poder melhorar a imagem, né? Porque a imagem ficou arranhada naquela outra parte aí, que não cozinha nada, mas sabe fazer o suco de uva? Eu tô assumindo as minhas limitações. Olha só, o suco de uva é uma coisa muito gostosa de fazer, principalmente para as crianças, sim, né? Você bota um monte de uva dentro do liquidificador e você coloca com água, e você depois coa, quer dizer, o suco de uva não é igual aquele que você tem que juntar um monte de uva, eu não tenho tanta uva assim. Então pega, o primeiro lava, né? Primeiro lava, pega suco lá, a uva lava, aí coloca no liquidificador, bota de molho lá no vinagre. Isso. Aí depois tirou, passa água para não ficar com gosto de vinagre, porque afinal vinagre já vem, se é vinagre, deve ter algum vinho nessa jogada aí. Cozinha, eu tô achando que você exatamente não, é só YouTube. Aí coloca lá, aí coloca com água. Com água, exatamente. Aí bate, fica isso aí. Gilberto, já fez? Olha, é um negócio aqui complicado. O ouvinte aqui dizendo, eu fui dependente, depois de liberto, beber é como se eu voltasse ao vômito. Uau, diz aqui o ouvinte. Outro ouvinte falando sobre o suco de uva, fica horrível, já fiz. Mas a pastora fez diferente, gente, não fica falando. De repente, aquela uvinha preta, uma delícia. Ouvinte aqui, eu já fiz. Minha avó fazia refresco de vinho. Tinha um refresco em pó, não tinha? Ainda tem aquele em pó? Que suco? Que suco antigo. Suco antigo. Eu não vivi essa época, mas eu tenho informações. Aqui um ouvinte dizendo, eu já trabalhei uma fábrica de sorvete artesanal. Aí o irmão tá contando aqui. Vai contar aí, olha aí. A irmã já teve a resposta? Teve a resposta? Aqui, anota então. Aí, dizendo aqui que o sorvete artesanal, as passas eram cozidas na cachaça para ter o gosto do rum. Então nem era rum. Tadinho, enganou todo mundo. Nem era cachaça. Em alguns lugares. Olha, eu não tomo mais esse sorvete. Eu nem gosto, eu só gosto de chocolate. O chocolate ou coco? Presta atenção. Eu sou muito conservador quanto ao chocolate. Tá lá assim, sorvete passa rum só a partir de 18 anos. Eu já vi isso. Já vi isso. Hoje. Mas como é que o cara vai dirigir depois? Não dá ruim, não? Então, é possível fazer sem o álcool se você hoje em dia comprar um composto. E aí fica a critério da sorveteria, enfim, da produção, do fabricante desse sorvete. Inclusive, a gente tem contato com gente que faz dessa maneira. Agora, não sendo assim, é exatamente desse jeito que o ouvinte falou. Tem que deixar lá em imersão lá durante algumas horas. Depende, então. Não é toda fábrica que usa isso. Não falei que ela fica na passa? Exatamente. Então fica e depois tira aquela. Tem uns que não fazem. Que não usam o composto sem o álcool, não. Que não usam. O geral. Pera, vou só para esclarecer. Uns usam álcool, outros não usam álcool. Outros usam álcool. Isso. Pronto, aí. Ponto final. É isso aí. Agora, o que é uva macerada? Para você mesmo, irmã. Macerada? Tá com o microfone. Uva amassadinha. Eu não vou perguntar para a pastora Virgínia. Eu não vou perguntar para a pastora Virgínia. Ela já se escondeu. Macerada deve ser, tipo, raspa. É isso? Deve ser isso. Ô, Hélio? Creio que sim. Não sei. Eu tô por fora do conheço, né? Pode deixar o microfone aí. Peraí, toma aqui o seu celularzinho. Passa o celular. Pra que meu celular? Vai fazer a pesquisa. Vai fazer a pesquisa. Já bati uva no liquidificador com um pouco de suco de laranja, fica delicioso. Chamamos de balacobaco. Aí o povo já... tá inventando também, ouvinte. Ela que deu o nome. Balacobaco. E é ouvinte. Pra ficar bom, o suco, a uva tem que ser fervida. Já ouvi falar dessa receita mesmo. Fervido, mas tem hora depois de bater? Não, deve ser fervido durante uma hora. Não, ferver durante uma hora também não dá. Tá difícil de entender aqui, ouvinte. Eu não entendi se você ferve hora. Deve porque ser o verbo orar, não pode ferver durante uma hora. Não sei, ué. Tô tentando interpretar. Ferver? Não, ferver não. Estou tentando interpretar. Não sei o que o ouvinte escreveu, eu tô, né? Não deixa, evapora. Ué, se é pra ficar sem álcool... Evapora ou não? O Gilberto não sabe onde é a cozinha da casa dele. Ele tem que perguntar onde é que é a cozinha. Só, peraí que eu vou perguntar aqui. Já achou aí, Marcela? O que você quer? A macerada. Macerada é isso mesmo, a maceração da uva. É você... tá aqui, ó. Ir amassando, pela fermentação. Mesmo, né? É o pessoal, você sabe que isso aí, eu vou falar, em Portugal até hoje. Meu avô. Em Portugal até hoje é com pé. Mamãe conta que meu avô
contava que ele ficava lá É isso aí. pisoteando a uva. Ele era menino adolescente, e era um menino adolescente muito assim, intenso, para usar uma palavra suave. Delícia, né? Suave. E às vezes não dava tempo de ir lá. Então era ali mesmo. Então. Se é o que você está me entendendo. Ainda hoje, em alguns lugares no interior de Portugal, eu sei porque minha amiga No interior Alessandra de tem Portugal. tios lá que produzem. Na capital não, só no interior. Cidade grande nas não. vilas que eles chamam, né? E aí é assim ainda. Ô, Marcela, ouvinte mandando foto da garrafa do suco de uva dizendo: J, eu fico tonta quando bebo esse suco. Ih, não ó. gosto, mas o meu esposo comprou de novo. Agora, depois desse debate, mais vai ele beber. não quer mais. Então tem gente aqui que vai abrir mão. Aqui, ó. Ferve a uva para depois bater no liquidificador. Uva preta fica igualzinho comprado no mercado. Só fazer assim para minha bebê. A menina. A portuguesa se manifestou, falou que ainda hoje existe a Tem uma maceração sugestão com pé pra lá ela. em Portugal, Pega é. esse vinho concentrado, esse suco de uva concentrado que ela falou. Põe água ou gelo bem batido e vai se tornar um suco de uva, como a Bota irmã aqui bastante falou. Em vez de usar gelo, a é uva, assim usa o suco concentrado. não sei. Fica bom. Não, esse aqui? Fica bom. JR, Vocês uva não é viram? muito cara. Essa uva preta é cara Se ele mesmo. tem, é porque ele é Vitória bem é muito concentrado. cara. Ele é bem concentrado, bem forte. Por isso essa característica. Então ela pode usar, colocar água e ela vai dissolver. Mas se Ela uma vai pessoa tomar que suco. toma não dá nem mais tempo de eu colocar isso E aqui às vezes, agora. olha, não precisa nem colocar Quem açúcar. toma o suco de uva não é igual o cara que toma cerveja sem álcool, não? Olha aí. Olha Isso aí aí. depende. Isso é outro debate. Aí já é tudo aquilo que leva à dependência. Aí já é tudo. Não, é porque Coca-Cola um e suco tudo é um mais. suco, né? O suco é suco. O suco de uva leva uma substância para não provocar. Não vamos Exagera exagerar. também do. Não é, não vamos tem exagerar. acredito. Vocês estão muito exagerados. Não é a preta, não, é Niágara. Uau. É aquela pequenininha. Gilberto, vou perguntar nada pro Gilberto. Não pergunta. Gilberto vai perguntar, Niágara? As cataratas? Eu sempre ouvi que cerveja preta é bom. Só tá ampliando o assunto? Não, pra mulher gestante. É verdade. Pra leite. Grávida. Amamentar. A criança já nasce. Isso é antigo. Por isso que não sei chora se- muito. Por isso que chora muito, neném. Meu Deus, e o que é isso aqui, Marcela? Para fazer um curso? Não, faça a sua graduação. As fotos que saiu aqui, a universidade. Muito bem, quero agradecer aos nossos queridos debatedores por tratarem um assunto como esse, que é um assunto pesado, difícil. Depois nós fomos ampliando por conta dos nossos próprios ouvintes que buscaram aqui essa ampliação e a busca desse entendimento. Nós vamos continuar tratando sobre isso. Se você quer que trata sobre vinho, você tem que propor o assunto sobre vinho. Nós vamos tratar sobre vinho. Hoje o assunto foi outro, nós caímos no suco de uva aqui para esclarecer. Mas a gente precisa trazer sempre à luz, gente, o que diz a palavra de Deus. Existem coisas que a igreja X faz que a igreja Y não faz. E aí não tem como a gente ficar aqui dizendo uma coisa, a disciplina da igreja que fez aquela ou aquela outra, né? Até a gente precisa ter todo o cuidado do mundo para isso. O tempo passou tão rápido que não deu para eu dar uma oportunidade à nossa futura cantora do cast da MK, Marcela Bastos. Ela tem buscado uma oportunidade no mercado fonográfico e a gente tem ajudado, Gilberto e eu. E eu separei a música de hoje, era essa aqui, ó. Na minha casa. Olha aí, quem não sabe cantar? Pra eu cantar, ele tem que fazer um milagre. Era essa aqui para cantar. Mexe com a minha estrutura. Sara todas as feridas. Aí aquele irmão que foi visitar, fala, na minha casa isso aí não entra mais não, só Jesus. Ó, minha gente, nós vamos falar sobre A partir esse de hoje, assunto. muita coisa não vai entrar Vamos na casa dos falar. irmãos. A cerveja entra aí na sua casa, irmã? Só me responder. A cerveja entra aí na sua casa? Eu vou dizer assim, na cerveja que não. Temos que ter aí posicionamento, né, Marcelo? Posicionamento. Mas amanhã você canta, você não fica brava, não? Amanhã você canta. Eu agradeço o seu Eu entendimento. agradeço a minha oportunidade de hoje e aguardo para amanhã. Aí, tá vendo? Só que não. Pedindo oportunidade, aí, tá vendo? Só que não, né? Vamos dar parabéns, então. Ontem, pastor Gilmar Macedo, da Assembleia de Deus em Jardim Delamare, lá em Japeri. O pastor Ronaldo Nascimento, da Primeira Igreja Batista de Miguel Pereira,
E hoje, a pastora Rose, da Igreja Internacional da Graça de Deus em Campo Grande, e o pastor Gustavo Pereira, da Assembleia de Deus Ministério Vaso de Honra, em Manguinhos. Muito obrigado pelo carinho da audiência, parabéns, igreja, por lembrar dos seus líderes, por honrá-los e homenageá-los, que Deus abençoe aos queridos aniversariantes de igual forma. Muito obrigado, pastor José Derivaldo. Muito obrigado, JR, muito obrigado também a todos os ouvintes. Deixar um abração, um beijão para minha esposa, que está não só ouvindo, está avaliando e dando nota. E imagine quem tira nota mais. Quem tira... Sensacional. Pastora Virgínia, obrigado, um abraço. Obrigado ao JR, aos ouvintes, à Igreja Semente de Fogo, a Cura Interior. E eu queria também dar um abraço na minha mãe, que é a sua ouvinte, assim, de muitos anos. Obrigado. A dona Virgínia, e também a Giselma, que cozinha muito bem. Ela faz uma comida maravilhosa, graças a Deus. Deus abençoe. Reverendo Hélio, obrigado, um abraço, queridão. Obrigado, JR, a todos aqui. Eu quero só esclarecer com todas as ideias e posições que nós colocamos aqui, não somos bebatedores, somos debatedores. É o quê? Não somos bebatedores, somos debatedores. Tá certo. Muito bem, apóstolo, obrigado. Agradecer aí, mandar um abraço para todos os pastores e pastoras da Igreja do Nazareno, pela conduta e postura cristã no trato de todas essas questões que são coisas que concernentes a nós e que chegam até nós todos os dias. Maravilha. Obrigado, apóstolo. Obrigado, JR, obrigado aos debatedores e os ouvintes. Mandar um beijo para nossa igreja e fazer um pedido. Vamos orar pela paz da nossa cidade, gente. Clamar pela paz do Rio de Janeiro. Precisamos mais do que nunca. Estamos vendo a violência numa escalada terrível e eu sei que o povo de Deus, se abraçar essa causa, Deus muda essa situação. Nós vamos continuar juntos aqui, minha gente. Vamos orar agora por esse tema, pelos assuntos que nós compartilhamos hoje. Vamos orar pelos aniversariantes, vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, buscando juntos essa paz mencionada, essa paz que só pode ser dada pelo príncipe da paz, né? Vamos orar juntos, apóstolo. Pai, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos em especial pela vida do pastor Gilmar, do pastor Ronaldo, da pastora Rose, do pastor Gustavo, que tiveram o privilégio de completar mais um ano de vida, em especial na tua presença. Pedimos também, Senhor, por aqueles enfermos, enlutados, clamamos pelo nosso prefeito, nosso governador, pedimos que o Senhor abençoe essa rádio, clamamos pela paz da nossa cidade, que haja paz para o Rio de Janeiro, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.